fanatismo. Eu vou postar aqui na internet para causar com todo mundo, porque todo mundo deve saber que eu sou o rei do fim do mundo. É assim que a coisa funciona no mundo do fanatismo. Interessante, lá em Atos, quando o apóstolo Paulo é preso, quando ele sofre na mão das autoridades romanas, o poder político religioso se volta contra ele, dizendo: olha, esses homens são judeus e estão fazendo coisa contra os nossos costumes. Muito cuidado com o fanatismo, seja de origem religiosa, antirreligiosa, política ou ligada a qualquer ideologia. Loucura do extremismo e do fanatismo precisa sair do cotidiano, desaparecer do dia a dia. Bem-vindos a mais um momento de adoração, de celebração que temos como comunidade, como povo de Deus, para agradecer a Deus por tantas respostas e coisas que Ele tem feito na nossa vida, mas também para conseguir ouvir e compreender aquilo que Deus está nos direcionando como seu povo. Nós convidamos você para participar conosco ativamente desse momento, cantando, ouvindo e se colocando diante de Deus, intercedendo também pelas necessidades dos nossos irmãos.
Olá pessoal, eu me chamo Josué Romano, sou diretor do projeto Um Novo Amanhecer. Não sei se muitos de vocês me conhecem, eu acho que uma boa parte. Eu fui um rapaz do tráfico de drogas e o Senhor me alcançou e transformou a minha vida. E tem usado de mim e da minha família para montar um projeto que tem há 11 anos nas comunidades da Zona Sul de São Paulo. E gratidão enorme ao Senhor que nós temos avançado cada dia mais. Isso graças a Deus, lógico, em primeiro lugar, e também gratidão à nossa igreja, a cada um de vocês tem orado por nós. A gente tem conseguido avançar em lugares muito perigosos da Zona Sul de São Paulo. Agora nós estamos montando um novo projeto ali na Vila Santa Catarina, ali perto da Mascote, com algumas visões de alcançar algumas favelas da região muito perigosa, como a Alba, como a Espraiada, e temos orado já por esse novo movimento. Começamos agora a aula de computação lá, e dentro dessa aula de computação já tem jovens indo para o mercado de trabalho, já sendo encaixado em empresas, e a gente também tem trabalhado a visão deles teologicamente para que eles possam ser cristãos genuínos dentro das empresas que eles vão trabalhar. Então a gente está trabalhando com essa parte do discipulado também. E gratidão, porque essa já é a nossa segunda base, e se Deus quiser ainda esse ano nós vamos formar uma terceira base, porque estamos evangelizando há 2 anos dentro da favela da Fumaça. Já estamos procurando um local para alugar, e se Deus quiser, junto com a oração de vocês, junto com a nossa igreja, esse local vai ser aberto para alcançar mais jovens ainda. Gratidão enorme pela sua vida. Continue orando por cada um de nós, continue orando pela nossa igreja. Obrigado, IBNU, paz. Yeshuati Eftach, Inei Yeshuati Eftach, Velo Efcha Velo Efhad. Inei Yeshuati, Inei Yeshuati Eftach, Inei Yeshuati Eftach.
vamos colocar diante do nosso Deus os nossos pedidos, as nossas orações, sabendo que Deus nos ouve. E nós podemos entregar a Ele aquilo que nós não podemos fazer. Quando a gente fala que vamos orar por você, não é simplesmente, eu estou orando. Não, é entregar a Deus aquilo que nós reconhecemos que está fora da nossa mão. E é tão importante a oração, porque nós sabemos que nós entregamos para aquele que pode todas as coisas. Então, coloque diante do Senhor o seu pedido, a sua oração. Eu estarei orando por você, sabendo que Deus está ouvindo a nossa oração e que Ele vai atender o seu clamor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, porque o Senhor dirige as nossas vidas, Senhor, porque o Senhor está conosco a todo tempo, Pai. E a Ti, Pai, entrego os nossos pedidos de oração, Pai, sabendo que o Senhor conhece cada coração, sabendo que o Senhor conhece cada necessidade, Pai. Que o Senhor possa, de uma forma especial, estar visitando cada um que está nos assistindo. Que o Senhor possa, Pai, cobri-lo, Senhor, com o Teu amor, com a Tua bênção, com o Teu cuidado, Pai. Continua conosco, Pai. Nos guia, Pai, em tudo que a gente for fazer, em cada decisão. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos dirigindo, nos dando clareza, Pai, sobre o que o Senhor quer na nossa vida. Senhor, vem com a Tua mão poderosa sobre aqueles, Pai, que estão com problemas de saúde. Que o Senhor possa estar restaurando a saúde de cada um. Que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo portas para aqueles que estão desempregados, ó Deus. Que o Senhor, Pai, restaure as famílias, Senhor. Que o Senhor venha intervir, Pai, em cada pedido que as pessoas têm colocado aqui neste momento diante do Senhor, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai que está sempre conosco. Por isso eu te entrego, Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra.
Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no nosso canal da IBNU, onde vamos passar um tempo tentando aprender mais sobre o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E nós estamos dando ênfase nesse período, nesse mês, à adoração, como nós devemos adorar, o que a Bíblia nos ensina a respeito do coração adorador dos filhos de Deus. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque a adoração ela acabou assumindo papéis diferentes dentro da própria liturgia da igreja, dentro da própria performance que a igreja faz todos os domingos, aquele encontro dominical. Em muitos casos e durante algum tempo, esse nome adoração era o sinal, era o momento em que as músicas seriam cantadas. Nós vamos ter agora o nosso momento de adoração. E isso acabou fixando na cabeça de algumas pessoas que adorar é cantar. Adorar é você elevar a sua voz, é você fazer uma apresentação apoteótica, é você ter ali momentos diante de Deus que você vai ter uma expressão maior do seu coração diante de Deus e também vai querer ali receber dos seus amigos, dos seus companheiros, dos seus irmãos ali da fé, esse enlevo espiritual, esse enlevo que vem inclusive das notas musicais, né? Nós sabemos, a psicologia, a psicanálise e outras ciências que estudam a mente e os comportamentos falam que a música tem um poder muito forte de marcar elementos, de ensinar, de tranquilizar, né, o coração. Existem muitos vídeos que a gente encontra na internet hoje em dia, por exemplo, de músicos de orquestra. O cara, por exemplo, toca trombone, ou ele toca um violoncelo, e ele vai para uma zona rural e ele para do lado de uma grande cerca onde os animais estão ali encurralados, e ele começa a tocar, os animais vêm marchando, vêm parando para ouvir a música. Até nos animais a música causa um impacto muito interessante. Mas será que é só isso? Será que a adoração está limitado a esse escopo da música, a esse escopo do momento de cantar louvores ao nosso Deus? Ou será que existem elementos dentro da composição da adoração que acabaram se perdendo ao longo da trajetória da igreja? E a gente vai ver hoje, eu espero que você caminhe comigo e entenda como é importante nós termos a ideia correta e concreta do que significa adorar. Por isso, hoje a gente vai falar sobre esse tema, o que Isaías profetizou, Jesus realizou. Eu quero convidar você a ler comigo justamente o livro do profeta Isaías. Nós vamos falar rapidamente, bem rapidamente, a respeito da questão histórica do livro depois, mas vamos ler primeiro o texto para a gente poder se situar aqui onde nós estamos caminhando. Lá no capítulo 7 do livro de Isaías, nós lemos o seguinte: quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou um acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve o seu filho Sear-Jazube. Vá encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a Assíria e o filho de Remalias. Porque a Assíria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor. Não será assim, isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria,
e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. É muito interessante esse texto que fala de um período na vida de Israel, no desenvolvimento da monarquia de Israel, onde aparece esse homem, Isaías. E é interessante, nós lemos o capítulo 7, mas no capítulo 6 tem aquela grande visão que é muito conhecida, a visão de Isaías do trono de Deus, quando ele vai estar lá servindo ao Senhor. Isaías, ele é um sacerdote, ele é um servo ali do templo, e ele está servindo ao Senhor, e ele tem a visão do alto e sublime trono do Senhor. E é interessante porque o texto bíblico vai dizer que ele está vendo o Senhor assentado num trono, no alto trono e exaltado, e ele tem as abas das vestes que enchem todo o templo, e acima deles estão serafins com 6 asas, e cada par de asas cobre uma parte do corpo, ou seja, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e 2 voam. E eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Esse é um texto muito conhecido de Isaías, mas quando a gente vai falar de Acás, que é o rei que está logo na sequência no capítulo 7, a gente precisa lembrar qual é a trajetória de Isaías ali. Isaías, no capítulo 1 do seu livro, ele vai informar que esse livro que está sendo escrito é a visão que ele, Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém, durante os reinados de quem? De Uzias. Nós vimos no capítulo 6 que a visão de Isaías começa no ano da morte de Uzias. Jotão, que é o filho direto de Uzias. Acás, que é esse rei que nós vimos agora aqui no capítulo 7. E ele ainda vai profetizar no reino de Ezequias, o grande rei Ezequias, que faz uma reforma religiosa, causa uma revolução espiritual em Israel e principalmente faz a preparação de Israel para não sucumbir à invasão assíria que o próprio Deus estava prometendo aqui a Acás, como nós lemos no texto. É Ezequias quem prepara a cidade para essa invasão assíria que vai ocorrer nos anos seguintes, e essa invasão ela vai ser suportada porque tem uma grande obra de engenharia feita por Ezequias, preparando um desvio de água da fonte de Gihon, gravem bem esse nome da fonte de Gihon, para dentro da cidade, que vai gerar o que foi depois conhecido como o tanque de Siloé, o tanque em que Jesus, inclusive, realizou um grande milagre, abrindo os olhos daquele cego lá em Jerusalém. Então, esse é o histórico de Isaías. Mas qual é o grande problema? A gente tem no livro de Isaías uma discussão muito grande a respeito do número de autores. A gente pensa assim, pode até pensar, né? Não, mas o nome do livro leva Isaías, então Isaías escreveu o livro todo. O grande problema está na extensão das profecias, porque Isaías ele profere as verdades do Senhor para esses 4 reis, mas um trecho do seu livro parece estar falando para o povo no cativeiro. E esses reis aqui, o último reinado deles é por volta do ano 750, mais ou menos. O povo só vai ser levado para o cativeiro no ano 586, então nós estamos falando quase 200 anos para frente.
Então vocês percebem que há uma dificuldade aqui de se colocar apenas um autor. O que os estudiosos pensam a respeito disso? Muitos deles vão dizer que, na verdade, o que se cria a partir do escrito de Isaías é uma escola profética, uma escola de profetas. E esses profetas, eles preferem não se auto-identificar, mas colocar ali a sua profecia, aquilo que Deus estava revelando, os oráculos, dentro da mesma linha de pensamento de Isaías. Então eles utilizam a mesma nomenclatura. Não colocam, por exemplo, profecia de Joacás, de Amazias ou de qualquer outra pessoa, mas colocam na mesma linha profética de Isaías, fazendo essas profecias no seu devido tempo. Porque uma das coisas que a gente precisa entender a respeito do movimento profético é que sim, eles têm uma visão escatológica, eles têm uma visão de cumprimento futuro, vários deles vão ter essas visões. Mas o primeiro passo da profecia é uma análise geopolítica do momento em que eles estão vivendo, que é o caso aqui, por exemplo, do que nós estamos vendo no capítulo 7 de Isaías. Isaías ele faz uma análise a respeito de dois reis, na verdade é um rei e um filho de um rei, é o rei da Síria e o filho do rei de Israel, que é o reino do norte, que se unem para atacar Judá. E ele está vendo que esses reis estão querendo dominar Judá e conquistar a terra. E ele vira e diz assim, pode ficar tranquilo que esses aí não vão ser bem-sucedidos. Deus está prometendo aqui que eles vão sucumbir antes que esse menino que está sendo prometido aqui saiba discernir o erro. E é uma expressão muito difícil de entender, porque essa é uma profecia que é apontada para o Messias. Mas por que essa profecia é importante? Porque logo no início da profecia, ela vai chegar como um sinal do próprio Deus. Olha que interessante. Deus diz a Acás, versos 10, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso. Peça um sinal milagroso. Só que Acás não dá ouvido ao seu Deus. Acás não se volta para o seu Deus. Acás não presta atenção no que o Deus dele está falando com ele. A gente estava falando sobre a adoração agora no início, dizendo que adoração é música, é canto. O que adianta nós expormos o nosso coração em música, em prosa e canto, quando na hora que esse Deus fala conosco, a gente não dá atenção? O que a casa está fazendo? A casa está adorando o seu Deus aqui? Claro que não. Ele rejeita o conselho direto do Deus que o salvou e que resgatou Israel do Egito e que está preparando esse resgate final do seu povo. Mas a casa rejeita e se recusa com uma desculpa que pode parecer ali até muito espiritual. Não porei o Senhor à prova. Quem está pedindo a prova é o próprio Senhor. Quem está pedindo para ser testado, vamos dizer assim, é o próprio Senhor. Veja se eu não sou o Senhor de vocês. Veja se eu não sustento vocês. Então, quando a gente fala de adoração, a gente precisa ter essa nuance muito clara, essa ideia muito clara. Adorar, servir, cultuar é obedecer. É você ouvir a voz do seu Senhor. E aqui Acás começa já com esse problema sério de confiar na voz do seu Senhor. E é engraçado, porque aí Isaías ele vai dar uma resposta que é uma resposta, vamos dizer assim, até meio brava. Isaías está meio nervoso. Ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Isaías assume uma função muito importante. Essa é a função profética. A função profética, ela envolve o entendimento geopolítico, ela envolve o entendimento das circunstâncias e a apresentação da palavra do Senhor de forma clara. Quando você rejeita obedecer ao Senhor, você está abusando da sua paciência. E ele vai dizer, então, quem vai dar o sinal? E isso é muito importante. Quem vai dar o sinal é o próprio Deus, o próprio Senhor dará o sinal. Por que isso é importante? Porque dentro da estrutura do Antigo Testamento, quando nós vamos compreender como o Antigo Testamento se desenvolve, como Deus ele traça ali a sua linha de relacionamento com o seu povo Israel,
algumas coisas são definidas. Então, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de contratos de parceria. Mas esses contratos, eles têm dois modelos. O primeiro modelo, que é um contrato a gente chama de contrato de suzerano e vassalo, de vassalagem, que seria o contrato que é apresentado para Israel, por exemplo, em Êxodo, a partir de Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, Moisés lá no Monte Sinai, ou Monte Horebe, ele está falando ao povo, e aí Deus fala com toda a clareza possível, ele diz assim, olha, se, que é a condicional, vocês obedecerem os meus estatutos e os meus mandamentos, vocês, Israel, que estão aqui debaixo do meu monte, que estão aqui ouvindo a minha voz, vocês serão para mim um tesouro pessoal e um reino de sacerdotes, na ideia de que através de Israel, assim como havia sido prometido aos antepassados, aos patriarcas, através de Israel, a bênção do Senhor chegaria a todas as nações e Israel faria esse papel de sacerdócio universal da criação. As civilizações, os povos viriam a Israel para aprender a lei do Senhor, para servir ao Senhor. Seria esse modelo de suzerano e vassalo. Mas esse modelo, ele é apresentado porque ele é baseado num modelo anterior que está lá na história inicial de Deus com Abraão. Capítulos 12, 13, 14 e 15, quando Deus vai falar para Abraão uma frase muito importante, olha, através de você, através da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. E aí o texto vai dizer que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, justificando Abraão diante de Deus. E no capítulo 15 especificamente, Abraão faz um sacrifício ali dos animais, partindo eles no meio, colocando metade em cada lado. E era um contrato que também envolvia essa questão de parceria bilateral, só que Deus não permite que Abraão passe no meio dos animais. Deus dá a Abraão um sono profundo, faz com que trevas apareçam ali naquele momento. E aí o momento é interessante porque parece que Deus escurece o ambiente de uma forma especial, porque é um fogareiro fumaçante que passa no meio dos animais, que é a representação desse Espírito de Deus. Sempre quando nós vemos essa expressão de fogo aparecendo, como acontece lá em Pentecostes, é essa indicação de que ali o Espírito de Deus, ou até mesmo o próprio Deus, está aparecendo para marcar os pontos na história. E é naquela história de Abraão, é o próprio Deus quem passa no meio dos animais cortados, dizendo, quem vai garantir essa aliança aqui sou eu. Entendendo isso, nós voltamos para o nosso texto aqui de Isaías capítulo 7 para ver que é o Senhor mesmo que vai dar o sinal. Não é outro, não depende do homem, não depende da ação do homem, não é pelo fato de Acaz rejeitar obedecer a voz do Senhor que o Senhor vai voltar atrás na sua palavra. Ele deu a sua palavra. E o que ele vai dizer? A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Emanuel, ou seja, é o Deus que está entre nós. É isso que o nome significa. E é muito interessante a gente pensar isso aqui no livro de Isaías. Por quê? Porque Isaías, ele tem duas coletâneas, nós chamamos de duas coleções messiânicas muito importantes. Essa primeira coletânea, a primeira coleção que eu estou lendo, ela é composta de Isaías 7, de Isaías 9 e Isaías 11, nas três partes onde ele vai falar esse Emanuel, ou seja, é o chamado livro do Emanuel, é o momento em que Isaías apresenta claramente essa intenção de Deus de descer e de estar no meio do seu povo, estar habitando no meio do seu povo. E essa visão, que vai ser complementada, por exemplo, lá em Isaías 9, quando diz, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado e o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esses 4 adjetivos que são colocados ali sobre a figura messiânica, que vão indicar que ele é realmente esse Emanuel, esse Deus que está habitando entre todos eles. E aí no verso 11, existe um texto que é um pouco mais contestado e que algumas pessoas vêm de alguma forma questionar se refere realmente à figura messiânica,
que é o texto que diz que do ramo, quer dizer, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo, indicando aqui com todas as letras que esse ramo de Jessé, o que é o ramo de Jessé? É a descendência de Davi. Então esse Messias, ele vai ser apresentado dessa forma, ou seja, é aquele que é descendente de Davi, que vai ocupar novamente o trono em Israel. Então essa é a figura do Messias Emanuel. Só que qual é o grande problema? Quando a gente fala dessa figura do Emanuel, o que nós estamos trazendo? Nós estamos trazendo esse nascimento divino, ou seja, e a natureza também do Messias que vem ali da linhagem davídica, da linhagem real. Ele é um Messias que é o próprio Deus quem está garantindo a sua vinda. Ele vai estabelecer o reino eterno, ou seja, como diz aqui o próprio texto do capítulo 9, verso 6, quando diz, né, que verso 7 vai na complementação, diz: ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. Ou seja, é um reino eterno. É um reino que não terá fim. E quem que fará isso? Quem que garante isso? O verso termina dizendo: o zelo do Senhor dos exércitos, o Yahvé Tsavaot. Yahvé Tsavaot, o Senhor dos exércitos. É o zelo do Senhor dos exércitos que vai fazer isso. Quando nós olhamos para essas características, aí você pode se perguntar: por que que Jesus é o Messias? Por que que Jesus cumpre todas essas questões? Será que Jesus estabeleceu um reino eterno? Será que Jesus estabeleceu um reino que vai ter paz? Olha para o nosso redor. Olha para as notícias. Não vou nem falar para você olhar para o outro lado do mundo. Olha como está o Brasil. Olhe como tem sido as notícias dos noticiários brasileiros. Como que você tem visto a paz? Será que nós estamos vivendo numa utopia? Ou será que Jesus não é esse Messias? Será que Jesus não cumpre esses preceitos e essas características que estão aqui em Isaías? Aliás, esse é o argumento de muitos daqueles que questionam a messianidade de Jesus. Muitos dos que são contrários a essa ideia de que Jesus é o Messias apontam esses elementos. Jesus não pode ser o Messias. Jesus não cumpriu isso aqui. O grande problema é que quando nós vamos avaliar o livro de Isaías, nós temos que entender todo o escopo da sua mensagem. E lá na frente nós temos um outro livro, uma outra coletânea, uma outra coleção de profecias que são chamadas as profecias do servo sofredor. Quando nós vamos avaliar as profecias do servo sofredor, e nós não vamos entrar em todas elas aqui, nós só vamos pontuar, elas começam lá a partir do capítulo 42 do livro de Isaías. Por exemplo, falando sobre um servo gentil que traz justiça às nações, capítulo 49, que vai falar sobre um servo que quer luz para os gentios, e isso aqui vai estar muito bem conectado com os textos do Novo Testamento. Capítulo 50, o que é a obediência desse servo ao passar pelo sofrimento, e no capítulos 52 e 53, que é realmente a mensagem mais emblemática a respeito desse servo sofredor, que aponta para o seu sofrimento, que nós chamamos de sofrimento vicário, sofrimento que traz a paz, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, no final do capítulo 52 e iniciando o capítulo 53, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Entrando no capítulo 53, ele diz: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos.
Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. E aí vem o texto que é emblemático. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu não vou continuar o texto aqui porque vai contando mais desse sofrimento que esse servo indicado por Isaías passou. Então, quando nós falamos dessa expressão messiânica presente em Isaías, a gente consegue ter uma visão, um escopo maior do que Isaías estava falando. Esse Emanuel, que traria paz, que traria esse reino eterno, ele também é esse servo sofredor. Ele também tem essas características que Isaías vai apontar. E aí nós vamos buscar entender o que é adoração. Nós vamos buscar entender o que significa adorar, louvar, glorificar, compreender realmente qual é o nosso papel e a nossa função quando estamos aqui como resgatados de Deus. Como pessoas, homens e mulheres que entendem a mensagem expressa nos profetas e cumprida nos evangelhos. Adorar é compreender. Adorar é entender de verdade. Adorar é ter a leitura correta dos fatos. Por que eu falo isso? Porque no final do seu ministério, nós poderíamos falar em vários momentos, mas no final do seu ministério, Jesus está caminhando por Jerusalém. E Jerusalém estava, vamos dizer assim, dividida. Havia grupos religiosos, grupos que dedicavam a sua vida a interpretar a lei, a conhecer a lei, a interpretar os profetas, que era o caso, por exemplo, dos fariseus. Em alguns casos, havia até grupos que queriam, de uma forma ou de outra, acelerar a vinda desse Messias, confrontando o poder externo que estava dominando sobre eles, que eram os romanos, o caso dos zelotes. A grande revolta que acontece no ano 68 é uma revolta iniciada e levada a cabo pelos zelotes. São os zelotes que atacam o destacamento romano ali em Jerusalém, tomam a cidade de volta. E aí eles entendem que eles vão, nesse processo, acelerar o aparecimento desse rei Davi, com a ideia de que seria um rei que recolocaria Israel como a nação proeminente diante de todas as outras, como a nação que é mencionada aqui em Isaías e também em tantos salmos e em outros profetas, como a nação que ensinaria a todas as outras nações aos preceitos de Deus. E aí um grupo específico cuidava de toda a adoração do templo. Esse grupo era chamado de saduceus. E é muito interessante a gente estudar sobre os saduceus, porque, como eu falei para vocês, havia ali, na época de Isaías, o rei Ezequias, e ele realiza uma grande obra para poder proteger a cidade da invasão assíria, né? Inclusive tem o nome citado Senaqueribe, que foi encontrado, o nome de Senaqueribe foi encontrado num rolo da Assíria lá, que demonstra, que fala sobre o seu cerco ao rei Ezequias. Ele até menciona que enjaulou o rei de Judá numa gaiola, a ideia de que eles fizeram cerco por 2 anos, mas não conseguiram entrar na cidade, assim como Isaías havia profetizado. E esse momento da história passa ali pela fonte de Gihom. E por que é interessante a fonte de Gihom? Quando nós falamos dos saduceus, nós estamos falando de um período da história de Israel onde eles conseguiram se libertar da força dominadora estrangeira. Foi quando Israel, no ano mais ou menos 170, 180 antes de Cristo, se revoltaram contra os
helênicos, contra os gregos que estavam dominando a região. Mais especificamente, era um rei chamado Seleucida, era o rei Seleucida, Antíoco Epifânio era o nome dele. E por que isso é importante? Porque quando os gregos dominaram a região, eles foram cada vez mais aumentando a carga de trabalho dos israelitas que estavam ali, naquele momento já chamados até de judeus, porque moravam na Judéia, era o reino da Judéia, inclusive. E esses israelitas, eles começam a ver que a cada semana que passava, esse domínio grego impedia eles de exercer o seu culto, por exemplo. Então, num momento de altíssima tensão entre os dois povos, os gregos e os judeus, Antíoco Epifânio, ele proíbe a prática do culto no templo. Inclusive, ele transforma o templo de Jerusalém, que era o templo ainda da reforma de Esdras, num templo pagão. Ele coloca uma estátua de Zeus dentro do templo e no altar de sacrifícios, que era o altar que foi construído para fazer os sacrifícios ao Senhor, ele sacrifica um porco, que é um animal imundo para o judaísmo. Então ele estava realmente afrontando o judaísmo. E aí há uma grande revolta, a famosa revolta dos Macabeus. Existem 2 livros que não estão na Bíblia protestante, chamado Primeiro Macabeus e Segundo Macabeus, que vai contar essa história como eles vão se revoltar contra os dominadores gregos e vão ganhar. Eles vão conseguir ganhar a batalha. Inclusive existe uma cerimônia que acontece muito próxima do Natal, chamada de Hanukkah, que é a festa das luzes, é mencionada até no Evangelho de João. E essa festa é um milagre que acontece nessa batalha, onde o óleo do candelabro, que era para durar um dia, durou 8 dias, como um grande milagre que acontece nesse período. E aí qual é a grande questão? Que quando eles se libertam dos dominadores gregos, os líderes precisam retomar as atividades do templo, então eles vão purificar o templo. E agora, quais são as genealogias? Lembra lá que estavam traçadas as genealogias desde os tempos antigos? Vai ter isso no livro dos reis, no livro das crônicas. E por que essas genealogias são importantes? Porque nós precisamos saber quem é da descendência araônica. Porque Arão é o sumo sacerdote, a família de Arão é a família sacerdotal. E o sumo sacerdote precisa vir dessa linhagem. Então você tem os levitas, você tem os 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E são os coatitas que são os sacerdotes, e o sumo sacerdócio tem de vir da família de Arão. Então eles precisavam traçar essa linhagem. O que acontece? Um grupo de sacerdotes que tinha mais força e poder político se associa a quem? A Zadok. Zadok é justamente o sumo sacerdote no período de Davi. É o sumo sacerdote que vai, inclusive, a gente quando lê a história de Davi lembra que Davi faz uma orientação, uma reorganização de todo o trabalho do Templo de Jerusalém e coloca as famílias para ocupar os seus momentos durante o ano, ou seja, ele divide certinho, de acordo com as famílias levíticas, os trabalhos a serem feitos no templo, ele reorganiza isso, e Zadok é o sumo sacerdote nesse momento. E vai ser Zadok quem vai ungir o filho de Davi, rei Salomão. Onde ele faz isso? Na fonte de Gihon. Então isso está expresso lá no livro dos reis. Então quando você vai ler a história, você vai compreendendo a história, você vai montando esse quebra-cabeça. O que acontece no período ali que nós estamos mencionando, que é o período dos Macabeus? Esse grupo se associa à imagem de Zadok. Nós somos descendentes de Zadok. Nós somos os responsáveis pelo templo. E aí existe um conchavo político, uma questão interessante que acontece ali para que eles possam assumir realmente essa função, e a eles é dada a direção dos trabalhos do templo. Nós estamos falando por volta do ano 160. 160 anos depois, quando Jesus está caminhando ali, ou seja, até mais 30 anos na frente, né? Talvez 190 anos depois, quando Jesus está caminhando por Jerusalém, são esses Zadoquitas. Eles são inclusive mencionados por Flávio Joséfo nos seus escritos. São esses que estão dominando o templo. E aí a grande questão é, por que isso é tão relevante? Porque eles, no templo, entendendo a lei de Moisés, uma das formas que eles encontraram de estabelecer o seu poder e não serem questionados era rejeitando todas as tradições que eles chamavam de tradições orais. Eles se apegavam única e exclusivamente à Torá.
E a Torá determinava que somente os coatitas e a descendência de Arão deveriam cuidar dos trabalhos do templo. Então eles tinham ali, vamos dizer assim, um subterfúgio legal para estar naquela posição. Mas quando nós vamos entender que Jesus aparece, Jesus começa a ensinar, milagres começam a acontecer. Convido você, inclusive, depois a ler a respeito do milagre grandioso que Jesus faz lá no tanque de Siloé, no Evangelho de João, capítulo de número 9, se você quiser depois ver, quando Jesus cura esse cego de nascença. Por que essa informação é importante? Porque quando Jesus cura o cego, essa cura vai ser questionada pelos saduceus. Os saduceus vão olhar e falar, você nunca foi cego, você não foi curado, você está mentindo. Por quê? Porque eles não reconheciam que essa profecia de Isaías se cumpria em Cristo Jesus. E há vários elementos por trás aqui. Há elementos culticos, há elementos rituais, há elementos de governança do templo que estavam sendo colocados em xeque. Se Jesus é esse Messias, se ele ensina com essa autoridade, eu preciso começar a dar ouvidos ao que esse mestre está ensinando. Mas aí a minha estrutura vai ser abalada. O meu modelo de adoração vai ser abalado. A forma como eu encontrei de equalizar as coisas aqui para a minha própria vantagem vai ser colocada em xeque. E aí nós temos um grave problema que ainda hoje nós enfrentamos em algumas comunidades, em alguns conjuntos, alguns grupos de fé, que é o problema da tradição. Quando os saduceus rejeitam a tradição oral e rejeitam os profetas, os escritos sapienciais e todas as outras coisas e se apegam apenas à Torá, algo que os fariseus não faziam, os fariseus acreditavam nas profecias, os fariseus estudavam as profecias, tinham desenvolvido a tradição oral que depois vai ser organizada em textos aí, inclusive em compêndios escritos que vão ser chamados de Talmud, de Midrash e outras questões, em outros compêndios de comentários bíblicos que são encontrados na história. Esses saduceus, eles estão muito mais apegados à situação, ao seu status, do que a uma adoração genuína. Ou seja, todo o movimento que eles faziam no templo, os sacrifícios, aquilo que a lei mandava, estava esvaziada de sentido e de espiritualidade. Esse é um problema que nós também podemos enfrentar. Esse é um problema que nós também podemos nos deparar quando nós estamos extremamente fixados na forma, no jeito que as coisas acontecem e não estamos parando para meditar, para compreender, para entender não apenas que Isaías profetizava a respeito desse Jesus que aparece, mas para compreender o que esse Jesus quer nos ensinar. Adoração não é só cantar. Adoração não é só expressar a minha devoção ao Senhor com uma exposição externa dos meus sentidos, das minhas vontades, daquilo que está dentro de mim. Adoração é compreender internamente quem é o Senhor. Adoração é compreender internamente qual é a sua vontade. Adoração é reconhecer que aquilo que o Antigo Testamento apontava se cumpre em Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus, ele é poderoso para transformar a minha vida. Ele é poderoso para me sustentar nos momentos de dificuldade. Ele é poderoso para me ensinar o caminho que eu preciso andar, mesmo que isso signifique perdas nessa era, nesse momento que eu estou vivendo. Muitas vezes nós estamos rodando num automático porque nós temos medo de perder posição, cargo, função, seja em qualquer ambiente. E esse talvez seja um problema ainda mais grave. Nós setorizamos a nossa vida. Não, enquanto eu estou ali na igreja, o momento que eu mais gosto é o de cantar, é o de adorar, é o de elevar a minha voz, adorar ao meu Deus, adorar ao Senhor que me fez, que cuidou de mim, que me deu vida. Adorar ao Senhor é ouvir a sua voz. Adorar ao Senhor é obedecer os seus mandamentos. Como esse exemplo aqui dos saduceus, que se associam a um fato histórico para garantir a sua posição. Nós também temos que
romper com o tradicionalismo vazio que não nos leva a uma genuína adoração. Muitas vezes você está pensando que se você fizer aquilo que todo mundo faz, como é o modelo da comunidade de fé que você participa, você vai estar apto a uma verdadeira adoração, ou você vai estar realizando uma verdadeira adoração. E existe um outro lado também, que é o lado daqueles que estão feridos, daqueles que estão machucados, daqueles que passaram por ambientes eclesiásticos e saíram com marcas desses ambientes. E aí você fala, não, esse ambiente não é para mim. Esse ambiente é um ambiente que trucida, que tritura as pessoas. Eu não tenho que ter parte nesse ambiente, porque a minha adoração eu posso fazer genuinamente sozinho. Um dos elementos que nós aprendemos nas profecias é que um dos papéis desse Messias era justamente ser esse servo sofredor, esse servo que se entrega pelo meu e pelo seu pecado. As nossas transgressões foram lançadas sobre ele. E nós não queremos, muitas vezes, nos colocar, nos dedicar a reatar os nossos relacionamentos com aqueles que nos feriram. Às vezes a gente tem vergonha porque a gente feriu alguém. Às vezes a gente está magoado e a gente está com um certo rancor dentro do nosso coração, então nós esperamos que o outro venha ao nosso lado. Mas é muito interessante quando nós olhamos para a experiência do que Isaías anuncia e do que Jesus vive, como não há nenhuma justificativa para, enquanto estivermos aqui, nós não buscarmos a reconciliação com as pessoas. Mas isso é obviamente uma via de duas mãos. Talvez a gente pode relembrar daquele contrato lá de vassalagem, não é? Você pode se dispor a perdoar alguém, mas se essa pessoa não aceitar o seu perdão, ou não achar que ela tem que te perdoar e não quiser relacionamento contigo, você também não pode forçar. Mas você vai estar seguindo os passos do mestre. Você vai estar seguindo os passos que esse mestre deixou para você seguir. Eu gosto muito do texto de Filipenses, quando ele nos coloca na nossa posição. Paulo vai falar assim, olha, vocês precisam ter uma atitude igual a de Jesus. Porque nós não estamos falando de um amigo nosso que era muito poderoso, uma pessoa que tinha muito dinheiro, muita riqueza, que tinha poder, fortuna, que tinha fama. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquele que criou todas as coisas. Como João vai nos dizer, que ele estava com Deus, ele era Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É esse Deus, Paulo vai dizer em Filipenses 2, é esse Deus que não se apega ao fato dele ser Deus, mas se esvazia. Ele se esvazia, ele habita entre nós e se coloca numa posição de servo. Se o Deus Criador veio aqui para me servir, a verdadeira adoração indica que eu vou estar apto a servir as outras pessoas. Por isso, meu querido, coloque a sua vida em perspectiva. Coloque as suas ações em perspectiva. Veja no seu coração se há algo que você pode fazer além do que tem feito. Além. Tudo o que você fizer além do que você tem feito não se compara a esse servo Emanuel que habitou entre nós e que sofreu por mim e por você para nos dar um caminho de volta ao Pai. Isso é a verdadeira adoração. Que essa adoração impacte a sua vida e transforme o seu coração. Que o Senhor o abençoe. Amém. Você sabe que é muito precioso esse momento. Esse momento é o momento da gente pensar em adoração a Deus através da nossa vida entregue diante de Deus, da nossa oferta, do nosso dízimo, dos nossos talentos, porque como é importante quando Deus chama você como um todo, 100%. O que Ele quer, Ele não quer parte de você. Mas esse momento especialmente, nós estamos falando de projetos de Deus, esse chamado de Deus, esse convite de Deus para participar daquilo que Ele está fazendo no Brasil, em São Paulo, no mundo, através dos projetos
de ação humanitária, de ajuda, de evangelização, de tantos trabalhos que estão sendo feitos para alcançar pessoas. Então você hoje está sendo convidado a participar disso. Participe com a gente. A IBNU tem sido muito séria e tem sido muito responsável nesse sentido. Eu gostaria de pedir nesse momento. Convido você a participar e orar comigo nesse momento. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, o nosso tudo, Senhor. Nós queremos adorar a Ti através desse momento de entrega, de oferta, entrega, Senhor Deus, de tudo que nós temos, Pai. Que realmente o Senhor use essa oferta de maneira preciosa para alcançar vidas, para fazer diferença, Senhor Deus, onde não só a ajuda, não só as pessoas consigam alcançar, Senhor Deus, com a Tua palavra, com a transformação, com o alívio, Senhor Deus, da necessidade, das dores, Senhor, do sofrimento. Senhor Deus, olha, Senhor Deus, e alcança. Nós pedimos também, abençoa, Senhor Deus, a cada vida, a cada pessoa, Senhor Deus, que está entregando a Ti, Pai. Que realmente, cada dia, nós aprendamos mais a adorar a Ti e a fazer a diferença na vida do próximo. Muito obrigada e oramos em nome de Jesus. Amém. E a nossa celebração online chegou ao fim, mas chegou ao fim desta semana. Foi muito bom ter você conosco e eu quero convidar você a continuar acompanhando tudo aquilo que envolve a IBNU nas redes sociais. Já seguiu a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube? Olha, tem vídeo novo praticamente todos os dias para abençoar a sua vida. Então, vem seguir com a gente. Mina Yeshua
ישועתי. הנה אל ישועתי אפתח, הנה אל ישועתי אפתח, ולא אבחר ולא אפחד.